Já vimos a transição entre o final do capítulo 4 e o início do capítulo 5. Já até falamos um pouco sobre a comparação, né, entre as duas linhagens. Então, vocês devem lembrar que esse capítulo 5, ele segue um padrão, né, de cada um. Na linhagem de Caim, não fala quantos anos tinha para ter o filho, não fala quantos anos viveu ao todo, não tem esse refrão, né? Vamos ver aqui, ó, né? Capítulo 5, versículo 3. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem. Pôs-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos. Gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Então, muitas pessoas sempre chamam atenção para o fato, sim, de que no final de cada um, evidentemente, tem essa palavra fatídica, ele morreu, né? É a sentença de morte, como Deus tinha falado. A partir do pecado vem a morte. Então, todos eles têm esse mesmo padrão. Quantos anos ele viveu, aí teve um filho, aí viveu tantos anos, depois dá a soma total da idade dele e ele morreu. Então, como a gente já falou, essa genealogia, a diferença da linhagem de Caim é que tem esses dados específicos. Tem várias pessoas que tiram conclusões disso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é impossível não ver a comparação. Por exemplo, uma pessoa eu vi comentando sobre essa diferença, dizendo assim, os dias da linhagem de Caim, Deus nem computou, era um tempo perdido. Né? Aqui ele viveu tantos anos e, né, tem, no mínimo, eu não sei se tem essa conotação espiritual de que o tempo da linhagem de Caim não valeu nada para Deus. Eu acho meio forçado assim, a gente tentar ler nas entrelinhas algo que não está escrito, mas que tem, assim, é muito evidente. A gente tem que deixar isso muito claro, porque assim, a chave da interpretação sempre qual era a intenção do autor. Que o autor, claro que Deus usando o autor humano, mas qual era a intenção? Porque essas coisas foram compiladas. Então, na linhagem de Caim, ele não colocou, talvez ele não tinha os dados, mas alguém que foi responsável por isso não colocou a idade, não temos o tempo. Então, realmente, é um tempo não contabilizado, é um tempo não... O registro é como se não fosse importante. A história da humanidade, como eu falei assim, 3 vezes na Bíblia, a história da humanidade é revelada através da linhagem de Sete, e não da linhagem de Caim. E a gente tem a certeza disso porque a única pessoa que sobreviveu ao dilúvio foi alguém da linhagem de Sete. Então, da linhagem de Caim realmente não sobreviveu ninguém. Ninguém hoje é descendente da linhagem de Caim, não tem ninguém, né? Mas a diferença entre esses dois relatos, essas duas genealogias, é muito clara. Então, do lado de Caim, você tem essa ausência de idade, viveu e teve o filho, e depois, né, quantos anos viveu e morreu. Nem o cálculo da vida e nem assim, e ele morreu, não tem isso lá, né? Então, assim, é um outro padrão. Por outro lado, uma coisa assim, bem interessante, eu achei, é pensar que nessa genealogia de Sete não conta nenhum feito, ninguém que foi inteligente, que criou alguma coisa, a Bíblia não está dizendo que não teve, mas não tem esse relato. Então, isso é uma coisa significativa, né? Que na linhagem de Sete nós não temos nenhum destaque de ter feito uma cidade, de ter iniciado alguma coisa, de ter acrescentado alguma coisa para o avanço da humanidade, nada disso. O que nós temos na genealogia de Sete? Só a única coisa que nós temos é o destaque, como já falei, que é o sétimo,
assim como Lameque foi o sétimo do lado de Caim, Enoque foi o sétimo. Então vamos pular lá para o versículo 18, que fala que Jared viveu 162 anos, gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos. Isso aí acho que foi o segundo maior, né? E morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Então, é significativo, ele viveu 365 anos, hoje, né, naquele tempo, eles não tinham esse cálculo anual, né, que eles tinham um mês com 28 dias e tal, mas ele viveu 365 anos, gerou filhos e filhas. 365 anos, Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Então, isso aí quebrou a sequência, foi totalmente diferente. Enoque é citado no livro de Judas como alguém que teve uma visão. Olha só, ele andou com Deus e viu a vinda de Jesus. Jesus não tinha nem vindo a primeira vez, ele viu a vinda triunfal de Jesus com todos os seus santos. Ele teve uma visão. Isso não está relatado em outro lugar aqui na Bíblia, tem acho que no livro apócrifo, mas ele teve essa visão da volta de Jesus. Então realmente ele foi uma pessoa que andou com Deus. Nós não temos mais informações do que isso. Por que se ele andou com Deus, né, Noé andou com Deus e fez uma arca, preservou a humanidade, Abraão andou com Deus e iniciou uma linhagem, por que Enoque, ele andou com Deus e não tinha nenhum projeto em andamento, então Deus o tomou para si, né? E foi alguém como Elias que não provou a morte. Então é isso que a gente tem na linhagem de Sete. Então quem é destacado é Enoque por ter andado com Deus, mas não por ter feito alguma coisa como na descendência de Caim. Depois nós temos mais um fato interessante, que é depois o filho de Enoque é Matusalém, ele que viveu mais tempo, né? 969 anos. E o filho dele, Lameque. Lameque significa poderoso. Alguns especulam que Matusalém, isso é pura especulação, não tem nenhuma, mas assim, não é proibido pensar e tirar essas conclusões já mostrei assim, que tem nomes semelhantes nas duas linhagens, e talvez o Lameque de Caim talvez fosse na mesma época ou um pouquinho antes, porque Lameque era o sétimo, Lameque aqui é o nono, então ele pode ter vindo um pouco depois. E Lameque de Caim, ele também uma especulação que talvez ele fosse um cara poderoso. É interessante que antes, até uma coisa que eu nunca tinha pensado, li alguém comentando esse fato, até a Torre de Babel, até essa época assim, de Abraão, durante o tempo de Abraão, fala de reis, mas até o tempo de Abraão, a Bíblia não faz citagem não cita reis, a figura do rei, e essa figura já era uma figura contemporânea de outros documentos, assim, todos os povos tinham reis, então não é que não tinha, mas é interessante que no relato bíblico, e mesmo falando de linhagens que não eram assim, que estavam sendo fiéis a Deus, não faz nenhuma citação de reis. Mas existe uma especulação que Lameque fosse uma pessoa poderosa, porque eles tinham cidade, e ele tinha 2 esposas, e era uma coisa assim que os reis faziam. Então,
existe uma especulação que Matusalém colocou Lameque por causa do outro Lameque, né? Mas o nome significa poderoso. Mas o interessante é que esse Lameque aqui, ele tem uma profecia sobre o filho dele, né? Que é outro destaque que tem aqui. Na verdade, os dois Lameques, né, das duas linhagens, são os únicos que falam. Assim, Enoque, a gente tem a citação lá de Judas, que ele falou assim: eis que eu vejo o Senhor voltando. Mas aqui nessa genealogia só fala que Enoque andou com Deus, mas aqui não fala de nada que nenhum deles tivesse falado. Na linhagem de Caim, quem que disse alguma coisa? Lameque, sobre a morte, né, sobre o assassinato que ele cometeu. Esse Lameque aqui também é o único dessa lista que fala alguma coisa. Então ele gerou um filho a quem chamou Noé. Noé significa descanso. E dizendo: esse nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Então aqui você sente que existe um peso, existe uma carga pesada, né? Por que Noé vai ser aquele que vai trazer descanso para nós? Aqui faz referência, né, à maldição que Deus deu sobre a terra, né? Então, esse nos consolará de nossas obras. Isso é muito interessante porque mostra que desde essa época havia esperança, a esperança daquela semente da mulher, a esperança de que haveria fim nesse período de maldição, de dificuldade. Então, essas são as palavras de Lameque aqui. Ok, então, nós estamos aí, então, no final no nosso esboço, né? Comparação entre as linhagens, algumas coisas já falamos, então só quero tirar algumas conclusões. Sempre quando a gente tira conclusões daquilo que não é expressamente falado, a gente corre o risco de tirar uma conclusão errada. A gente sempre precisa buscar apoio em outras passagens bíblicas para a gente tirar conclusões. Mas assim, só queria conversar um pouquinho agora sobre essa comparação das duas linhagens, né? Aí no esboço a gente colocou, na linhagem de Caim nós temos uma cidade, nós temos uma cultura, né, essas coisas dos filhos de Lameque, mas temos também poligamia, homicídio e arrogância. Então são as coisas que saíram, né, que a gente vê expressos aí na linhagem de Caim. Na linhagem de Sete tem todas as idades, né, o registro de todas as idades. Tem alguns descendentes que buscaram ao Senhor, nós não sabemos se todos, mas fala assim: Sete, o filho dele, naquela época, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Tem o Enoque e tem Lameque, que fala, né, assim, agora nesse filho vai trazer descanso. Então você tem uma associação de alguns indivíduos que estavam buscando ao Senhor. A linha de Sete é o que dá continuidade na história humana, que traz salvação da humanidade. Noé foi o instrumento que Deus usou para salvar a humanidade. Então, basicamente, as conclusões, o que a maioria das pessoas fala, e tem claramente uma intenção. A gente não pode negar que tem o autor colocou as duas linhagens em contraste. Então a gente pode dizer assim, por um lado, quando chega em Noé, e esse é, né, o próximo assunto que vem, né, em Gênesis 6, como que estava a humanidade no tempo de Noé? Toda a humanidade estava corrupta. Né? Quantas pessoas tinha da linhagem de Sete? Tinha muita gente. Quantas pessoas tinha da linhagem de Caim? Provavelmente muita gente. Então, como que era a população na época do dilúvio? Tinha uma linhagem santa?
todos os descendentes de Sete eram santos e todos os descendentes de Caim eram corruptos? Não, porque só tinha uma pessoa justa que andava com Deus, que achou graça aos olhos de Deus. Uma pessoa, Noé. Então, o que significa isso? Significa que das duas linhagens, o que povoou a terra, que estava cometendo violência e toda a imaginação terrível, e que Deus chegou à conclusão que precisava pôr um fim na humanidade, era das duas linhagens, ok? Então, não existia, né? Até tem uma interpretação, né? No capítulo 6, quando fala os filhos de Deus estavam pegando os filhos dos homens. Então, esses filhos de Deus eram da linhagem de Sete, e não era para casar com as filhas de Caim. Isso não tem nenhuma base bíblica para isso, né? Não tem nenhuma base para dizer assim, a humanidade no tempo do dilúvio estava dividido entre dois povos, né? Um que era santo e outro que era corrupto. Não, toda a humanidade tinha se corrompido diante do Senhor, ok? Então isso é uma coisa muito clara, né? Então não havia uma divisão entre uma descendência santa e outra não. Porém, a intenção do autor, a intenção de colocar essas duas linhagens, de contrastar, era realmente de que existe uma consequência. Então, essas coisas na Bíblia, assim, eu fico fascinado, porque a gente quer uma coisa preta e branca, né? A gente quer assim, não, tem esses que são bons e tem esses que são ruins, né? E até hoje nós estamos fazendo isso, né? Quem é da esquerda e quem é da direita, quem é católico, quem é evangélico, quem é branco, quem é preto. O homem está sempre querendo fazer uma divisão artificial entre os bons e os maus, né? E é incrível, gente, isso é uma coisa terrível. Porque nós fazemos isso, eu dei alguns exemplos assim atuais, mas isso acontece, gente, é mais do que você imagina. Isso está dentro do nosso pensamento. Qualquer coisa que você considera como correto, você vai agrupar todas as pessoas que pensam ao contrário como os maus. Então você tem os bons e tem os maus. E tudo bem que algumas pessoas falam assim, não, todo mundo é corrupto, né? Todos os políticos são maus, né? Mas geralmente a gente tem uma ideia em todas as áreas, né? Em religião, em ideologias, em política, em raças. Nós temos ideias, nós temos preconceitos, nós fazemos piadas, né, com portugueses, com, sei lá, a gente tem muitas maneiras de agrupar as pessoas em dois grandes grupos, nos bons e nos maus, os que estão do nosso lado e os que são do contrário. E existe um grande complô, e os outros tem aqueles que só querem o mal. Gente, vocês já pararam para pensar que tem pessoas que acreditam e que estão buscando melhorar as coisas, que pensam diferente da gente? Vocês já pararam para pensar que tem pessoas que podem até estar mais à nossa frente, né? Nessa coisa de religião, assim, os católicos, os evangélicos, os tradicionais, os pentecostais, sei lá, assim, a gente tem, né, os que acreditam na restauração da igreja, os que não acreditam na restauração da igreja. A gente tem uma maneira de agrupar todo mundo que não pensa daquele jeito, e a gente começa a se isolar. E quanto mais você isola, né? Eles falam assim, né, que essas coisas que acontecem assim na escravidão, aquelas coisas terríveis que faziam com os escravos, ou então no Holocausto com os judeus, e tem tantos e tantos exemplos. Tem as guerras entre os católicos e os protestantes na Irlanda. Como que as pessoas podem ser tão cruéis e rejeitar de uma forma tão profunda o outro lado? É que a pessoa vai se isolando e parece que o outro lado não é nem humano direito. É um ser inferior, né?
homens com mulheres. Quanto que os homens fizeram das mulheres um ser inferior, né? Então, toda essa superioridade, nós que sabemos pensar, nós que sabemos, e os outros estão tão iludidos, e não é só ser enganado, as outras pessoas estão maquinando para tomar conta do país, para colocar o que eles querem em cima de nós. Então a gente vai criando. Agora, isso é um lado. Agora, por outro lado, existe o mal. E a Bíblia fala a respeito da descendência da serpente e a descendência da mulher. E existe uma grande batalha. Então, por um lado, eu estou atacando uma ideia que faz muita divisão e muita ideia assim contrária, mas existe também uma ideia ingênua de que todo mundo é bom e não tem problema nenhum, sendo que existe realmente uma estratégia satânica para ir contra o reino de Deus, contra os princípios de Deus. Entende o que eu quero dizer? Assim, a situação é muito complexa. Então, eu fiquei assim, pensando muito sobre essas duas linhagens, né? Como a linhagem de Caim, assim, a gente pode falar assim, não, mas olha só, eles fundaram uma cidade, música, gente, instrumentos musicais. Você vai dizer que instrumento musical é uma coisa de Satanás? Tá, Satanás usa, né? Satanás usa a cidade é um campo para muita perversidade. Se você for olhar de onde que surge mais violência e pecado, na cidade ou no campo, né? Claro que é na cidade, tem muito mais, é um ambiente propício para multiplicar muita coisa ruim. Então, mas a cidade, lá no fim da história, porque a gente pode pensar, não, Deus não queria cidade. Tudo começou com o jardim do Éden, não era para ter cidade. Mas por que então no final da Bíblia tem a cidade, a Nova Jerusalém, vai ser uma cidade jardim, porque tem um jardim dentro da cidade. Então, mas a cidade é de Deus, a cidade celestial. Então, a cidade é de Deus, os instrumentos musicais são de Deus, a inteligência, a criatividade é de Deus. Então, a linhagem de Caim, essas coisas não são ruins. O que é ruim é a pessoa fazer essas coisas sem Deus, né? Então, é muito complexo, você não consegue traçar uma linha fácil. Mas aí, eu coloquei algumas palavras aí no último item do esboço, né? D3, que tem uma coisa chamada... um princípio chamado graça comum. O que é graça comum? Alguém já viu essa expressão? Sabe o que significa? Porque isso é uma expressão teológica que tem relativamente pouco tempo. Na verdade, que começaram a usar mesmo no século XX para cá. Mas graça comum significa a graça de Deus que está sobre toda a humanidade. Então vamos só para a gente não ficar assim, não tem a expressão, mas só para a gente ter um ou dois textos só para a gente ver. Salmo 145, tem um outro em Mateus 5 que é mais conhecido, mas Salmo 145. Versículo 9. O Senhor é bom para quem? Para todos. E suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Aí, se vocês quiserem anotar, Lucas 6,35, eu não vou abrir lá, que acho que todo mundo lembra, Lucas 6,35 e Mateus 5,45, que Jesus fala assim, que Deus é para a gente ser como o Pai Celestial, que o Pai Celestial, Ele dá a chuva para todos, Ele dá o sol para todos, Ele abençoa a todos. Depois tem, esse aqui acho que é bom a gente ler, Atos 14,
14:17. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, Deus, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. Ele está falando para pessoas que ainda não aceitaram o Evangelho. E aqui pertinho, Atos 17, quando Paulo estava em Atenas, versículo 26, 17 e 26, versículo 25, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo, Deus, quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios de sua habitação, para que buscassem a Deus. E mesmo tateando, quer dizer, mesmo quem não sabe, não tem Bíblia, não tem instrução, pudesse encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração, sendo nós gerados por Deus, né? Aí tem Romanos 2, esse aqui acho que a gente deve ler também, Romanos 2, eu acho que é muito... isso aqui nós estamos entrando assim, numa área difícil assim, de definir, mas olha o que ele diz no... Romanos 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que a lei, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Bom, eu li todos esses textos para mostrar vários exemplos e o fundamento do que nós chamamos de graça comum. A ideia de graça comum não é que é comum assim, banal. Graça comum é uma coisa que Deus dá para todos, porque tem uma doutrina muito assim, muito difícil da gente entender e explicar, que assim, Deus dá graça para algumas pessoas se converterem. Então a graça da salvação seria uma graça especial, e aí entra em todas essas polêmicas sobre predestinação e calvinismo e tudo mais. Mas a graça comum seria uma graça que Deus dá para todos. Então, que nós queremos falar sobre isso? Então vamos voltar, não precisa abrir lá assim, mas vamos voltar para a história que nós estamos estudando em Gênesis. Então aconteceu o pecado, aconteceu o que Deus falou lá em Gênesis 3. Então, por causa do pecado, vai acontecer isso com o homem, vai acontecer isso com a mulher, ele amaldiçoou a serpente. Então, a ordem de Deus, então muito importante a gente entender isso, tem uma ordem que Deus criou, o ideal, o perfeito, tudo que havia caos, tudo que havia assim, Deus criou ordem, beleza, criação, colocou o homem lá dentro, tinha um plano especial, tinha uma ordem especial, tinha tudo certinho do jeito que Deus planejou. O pecado mudou isso. Quando veio o pecado, veio uma sentença de Deus, veio uma maldição. Mas a maldição, uma outra palavra seria juízo. Veio juízo sobre a humanidade, sobre a terra, por causa do pecado. Mas esse juízo que veio sobre a humanidade, sobre a terra, não é o juízo final, evidentemente, porque nós estamos aqui até hoje. O juízo final é o que vai pôr fim a todo esse sistema e inaugurar um outro período. Então, existe o que nós podemos chamar de juízo final, mas houve um juízo
sobre a humanidade a partir do pecado. Então, por causa desse juízo, que eles chamam de maldição comum e graça comum. Então, houve uma maldição que está sobre todos nós. Você aceita Jesus, nasce de novo, mas pelo menos o meu corpo ainda é corruptível, né? Sujeito a tentações, sujeito a enfermidades, sujeito a acidentes, sujeito à morte. A natureza está carregando, né? Como Romanos 8 fala, está sujeita à vaidade, existem terremotos, existem tempestades, né? Parece que até acontecendo hoje, né? Existem coisas da natureza, né, que saem do controle. Então existem tantas e tantas coisas ruins na humanidade. Então existe algo. Então, o que acontece com essa... parece que não foi tão pesado o que Deus falou em Gênesis 3. Agora, né, a mulher vai ter parto, mas com dor. Em outras palavras, o mandato de Deus de multiplicar-se, de ter família, de ser responsável por cuidar da natureza, essas coisas que Deus deu para o homem antes do pecado, continuam depois do pecado, mas alterado. A família já não é aquela... Na nova aliança, na vida com Deus, Deus restaura. Nós podemos viver parcialmente uma restauração da família, nós podemos ter cura no corpo físico, nós temos vários aspectos que são atenuados pela graça de Deus, mas nós estamos vivendo sob os efeitos da maldição. E a maldição sem uma intervenção de Deus, esse é o ponto que vocês precisam pegar, isso é o mais importante. Ainda que Deus não tivesse dado um juízo final, Deus não chegou no jardim e falou assim: acabou, vocês não têm mais chance, acabou, morte e final. Não, vai continuar. Tanto é que ali no jardim do Éden, Adão ainda deu outro nome para a esposa, falou assim: ela é a mãe de todo ser vivente. Ele estava dizendo: a vida vai continuar. Então, houve uma maldição, mas essa maldição, sem nenhum fator contrário, se não houvesse uma graça comum, se não houvesse algo segurando esse limite, a gente já vê assim, o primeiro filho do casal já comete homicídio, e isso vai piorando, 1500 anos, mas chega no ponto que chegou para o dilúvio. E hoje a gente imagina: Deus, eu acho que está chegando no mesmo ponto, porque, né, isso vai levando a humanidade para frente. Mas existe algo chamado a graça comum. O que é a graça comum? Vocês viram nesses textos aí? O homem, mesmo da linhagem de Caim, mesmo aquele... Quem que é da linhagem de Caim? Quem que é da linhagem de Caim hoje? Quem que fala... Não, assim, literalmente, mas eu falo assim: quem que é da linhagem, quem que é do caminho de Caim hoje? João, o apóstolo João, ele fala assim: meus irmãos, não faça como Caim. Ele não estava falando com pessoas de fora, ele estava falando com as pessoas da igreja. Judas fala: cuidado, não sigam o caminho de Caim. Onde que está o caminho de Caim? Na igreja. O caminho de Caim está aqui entre nós. Então, quem está seguindo o caminho de Caim? Pode ser qualquer um de nós. Quem que é a descendência da serpente? Aquele que pega essa mesma raiz, essa mesma semente de egoísmo, de poder, de querer controlar, de querer assim, subjugar os outros da maneira errada. Essa semente de Caim está por toda parte. Mas existe também... Então, essa semente de Caim, se não tiver uma restrição de Deus, se não tiver uma misericórdia de Deus, ela toma conta.
E ela vai chegando, como chegou naquela época. Deus mostrou através do dilúvio que a humanidade, se não tiver uma descendência de Abraão, se não tiver uma comunidade, se não tiver uma outra nação que Deus está formando para ir contra isso, vai ter guerra, tem oposição, tem aqueles que estão que alimentaram a semente de Caim, a semente da serpente, né, nos seus corações, e que vão se tornando inimigos. Mas não é uma coisa em bloco, todo, né, porque teve o Holocausto, todo alemão é filho do diabo, assim, né? Não é isso, entendeu? Assim, não é uma coisa em bloco, é uma coisa que pode acontecer em qualquer pessoa, mas é uma realidade. É uma realidade. O que nós precisamos entender que não é todo mundo que pensa o contrário, não é todo mundo que segue uma determinada linha. Essa linha da descendência da serpente, ela penetra em tudo. Mas existe uma graça comum. A descendência de Caim pode construir cidades maravilhosas. A descendência de Caim pode ter instrumentos musicais. A descendência de Caim pode ser muito criativa. E nós lemos vários textos aqui que falam que mesmo aqueles que não conhecem a Deus têm a consciência, têm a operação. Deus está movendo sobre todas as pessoas e Ele é misericordioso sobre todas as pessoas. E a graça comum é que permite que haja limites, né? E todas as formas, né? O governo, né? Paulo fala assim, não é para ficar contra as autoridades, e no tempo dele as autoridades eram bem ruins, mas ele falou assim, não é para ser contra as autoridades, porque elas estão segurando, elas estão impedindo que a violência tome conta, ok? Então, essa é a graça comum. Então eu só quero mais um pensamento aqui, e você percebe que isso aí tem muitas ramificações, muitas implicações. Mas abram agora em Malaquias, capítulo 2, eu queria pegar um texto bem interessante, que eu me lembro, não tem nenhum outro lugar que fale isso com tanta clareza, mas é um pensamento que está em toda a Bíblia. Em Malaquias 2, ele está falando sobre divórcio. E então ele está falando contra o divórcio. Versículo 14, Malaquias 2,14. Mesmo assim perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a mocidade, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Agora o versículo 15. Não foi o Senhor que fez deles, marido e mulher, um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Por que Deus queria um só? O que Deus estava querendo? Agora, isso aqui, gente, é muito, muito interessante. Porque ele diz, porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, que ninguém seja infiel. Tem muitas histórias na Bíblia que mostram como era importante. Lembra que Abraão, ele não queria que o filho dele se casasse com alguém, né, da terra onde ele estava peregrinando, né? Então era essa ideia, né, de que precisa ter a mesma coisa. Jacó foi lá para pegar uma esposa, e tem muitos exemplos na Bíblia de como era importante. E agora eu quero falar com vocês sobre duas palavras que parecem contraditórias, né? Nós estamos falando sobre a maldição comum que vai levando a humanidade numa direção de autodestruição. Deus não deu juízo final sobre a humanidade, mas se não houvesse a graça comum, ela já teria chegado lá, que é o caso do dilúvio. E isso teria acontecido muitas outras vezes, porque o cálice da iniquidade já andou cheia muitas vezes na história.
E em alguns momentos, Deus faz um juízo, não é o juízo final, mas Deus faz um juízo antecipado. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, chegou num ponto que Deus falou assim, chega. E Deus fez um juízo, quase um juízo final, para aquela região. Entende o que eu quero dizer? E impérios, Império Romano, né, outros anteriores, Egito, Babilônia, e tem muitos casos, e principalmente com o povo dele, Deus intervém na história. Então tem a graça comum, que aquele elemento assim, da imagem de Deus, né, quando a gente fala assim, o homem não tem nada de bom. Não, Deus plantou a imagem dele dentro de nós. E embora nós não tenhamos nenhuma condição de ter salvação por nós mesmos, mas esse reflexo, aí ele fala aqui, Deus está, nós nos movemos em Deus, Deus colocou uma semente nos gentios que não tem lei, tem gentios que servem a Deus, tinha Cornélio, tinha, né, pessoas de outras nações que estavam buscando a Deus, né, Ruth, e assim por diante. Então tem pessoas, e isso a gente conhece. Quantas histórias você conhece? Nós não sabemos quem nasceu de novo, quem tem fé em Deus ou não, mas tem muitas pessoas que não professam uma fé em Deus, mas que tem muitos aspectos, às vezes até mais do que nós, que já deveríamos ter muito mais de Deus operando na nossa vida. Tem pessoas que não confessam a Deus e demonstram amor, demonstram a natureza de Deus, demonstram criatividade, demonstram muitos aspectos da natureza de Deus. E são essas coisas que estão impedindo o mal, o fim, o juízo final de chegar. E lembra em Tessalonicenses 2, fala assim, que vai chegar a hora que todas as coisas que impedem o avanço do mal vão ser retiradas. E isso vai ser a consumação, porque aquilo que está restringindo vai ser retirado. Ok. E aqui então, aqui ele fala sobre o plano de Deus através do casamento. Então, aqui que eu quero que vocês pensem em duas palavras que são contraditórias, que são as seguintes: eleição. O que é eleição? Escolha de Deus. Deus pegou Abraão e escolheu Abraão. Então, existe uma escolha. Nós não entendemos as razões da escolha, mas Deus escolhe pessoas. É muito claro como Deus escolhe pessoas. Mas, então, por um lado, você vê assim, não é porque Abraão era filho de alguém, foi uma escolha de Deus. Tem pessoas que Deus encontra lá no meio dos muçulmanos, Deus se revela. No meio dos índios tem histórias de pessoas que nunca ouviram, recebem visões e sonhos. Então, existem escolhas sobrenaturais que Deus tem razão para isso, né? Mas existe um outro fato que é da linhagem, que Deus escolhe as pessoas. Vamos pegar Abraão mesmo. Abraão foi escolhido, mas Deus falou, eu escolhi Abraão porque eu quero que ele passe isso para as outras gerações, para os filhos dele. Então, tem algo que é muito difícil a gente conciliar, que é o seguinte: não é porque é de uma família cristã, não é porque os pais conhecem a Deus que os filhos conhecem a Deus. Infelizmente nós sabemos disso. Mas Deus queria que fosse assim. Então tem uma responsabilidade individual, tem um chamado de Deus, mas o que Deus quer com todas as pessoas que Ele chama é que essas pessoas passem para os filhos. A herança que a gente tem ideia, mesmo na Bíblia, assim, as pessoas herdam propriedades, herdam o nome, herdam genética, mas Deus queria que os filhos herdassem uma outra coisa, que é passar a vida espiritual. Assim como Deus gera a vida, Ele deu para nós
essa graça tremenda de poder ser pais e mães espirituais. E não é só biológico, é principalmente biológico, porque o plano de Deus para a família é que os pais passem, isso está na Bíblia inteira. Vocês precisam passar para as outras gerações. Os pais precisam inculcar nos filhos, levantando, deitando, comendo, andando pelo caminho. Então tem que passar alguma coisa além de conhecimento, além de coisas materiais, muito além de qualquer coisa genética. Nós temos que passar algo que não é fácil de passar, porque é uma coisa individual. Como é que eu vou passar para alguém um conhecimento de Deus? Mas é possível, porque Deus nos chamou para ser pais e mães, não só biológicos, mas principalmente espiritualmente falando. Então isso é um princípio muito, muito profundo de Deus. Então, voltando assim, só para finalizar, para vocês entenderem como é que nós estamos relacionando isso. Tem a linhagem de Caim e tem a linhagem de Sete. Não é toda a linhagem de Sete automaticamente que é abençoada. Não é toda a linhagem de Caim automaticamente que não é abençoada, como tem a graça comum. Todos eles estavam desfrutando da graça comum que Deus dá para todas as pessoas. Mas dentro das linhagens existe algo, existe uma coisa coletiva. Nossa mente moderna tem repulsa de pensar que alguém que é descendente de uma linhagem possa ser julgado por causa de algo que os antepassados fizeram. Vai contra todo nosso senso de justiça. E a Bíblia fala muito claro em Ezequiel, assim, não, eu não vou condenar alguém pelo pecado do pai. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Mas existem consequências. Então existe uma consequência coletiva. E a responsabilidade de Caim de ter uma descendência que pudesse e que de fato reproduziu o mesmo pecado que ele cometeu em estágio maior é muito grande. Então, quando os pais acham que não tem importância separar o casamento ou ser infiel, e isso estou falando de uma coisa assim, nessa área de fidelidade à aliança, mas existem tantas e tantas outras maneiras em que os pais não entendem o quanto que as coisas que eles fazem repercutem realmente nos filhos. O filho vai ter que prestar contas diante de Deus pelas próprias escolhas, mas Deus quer que a linhagem seja abençoada. Então ele chama isso. Por que Deus quer um casamento fiel? Porque Ele quer uma descendência santa. Isso significa que existe uma linhagem de Abraão até hoje, a linhagem física e a linhagem espiritual de Abraão. É muito, muito importante isso. Então, a linhagem de Sete e aqueles que começaram a invocar o nome de Deus, isso trouxe um potencial para algo que não tinha mesmo, né, na linhagem de Caim. Mas individualmente, só Deus sabe o que aconteceu com cada pessoa. Eles tinham, não sei como Deus vai avaliar, mas claramente existe uma diferença entre o destino coletivo e o destino individual. Eu sei que está complexo, porque é complexo mesmo, e a gente não sabe, a gente não tem condições. Como é que Deus julgou cada um da linhagem de Caim? Eu só quero dizer assim, não pense que a linhagem de Caim era uma linhagem satânica, não era. Mas houve consequências. A Bíblia, por que eles colocaram esses fatos? Para a gente entender que realmente houve consequências. Caim saiu da presença de Deus e houve consequências na linhagem dele. Não significa que todos da linhagem dele perderam salvação ou foram pessoas más, mas existem consequências na coletividade, e existem portas abertas que podem ter consequências muito ruins sobre as nossas descendências, né? Mas Deus está, então a gente tem que
olhar isso. Deus está olhando ali para a linhagem de Sete. Ele quer encontrar alguém. Ele encontrou Enoque. Muitas pessoas falam assim, não era hora de fazer nada assim prático assim, então levou embora. Mas ele estava à procura de alguém. Ele achou Noé. A Bíblia fala que ele achou graça aos olhos de Deus. Então ele achou Noé. Não era uma coisa automática, porque era da linhagem de Sete. Tinha que ser algo dele próprio. Mas aquilo que ele achou nele era necessário que fosse passado para as outras gerações. Então tem eleição, tem escolha, tem essas linhagens que a gente percebe que Deus tem um propósito, tem uma linha assim de que Deus está procurando alguém. Deus escolhe, e esse é um ponto assim só, eu tenho que falar só de passagem, é muito difícil assim da gente saber como Deus aplica isso, mas a eleição, a escolha de Deus, por exemplo, Deus escolheu Noé, Deus escolheu Abraão, aí tem a linhagem de Abraão, que ele escolheu Isaac, ele escolheu Jacó e não queria Esaú. Tem essas coisas assim que a gente pensa que tem a ver com salvação, porque a nossa cabeça hoje é: qual que é o meu destino? O meu destino, eu quero ser salvo. E Deus está pensando na humanidade, Deus está pensando no todo. Então, quando ele fala, eu escolhi Jacó e não queria Esaú, ele não está falando assim, desde o nascimento eu já condenei Esaú para o inferno. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, eu escolhi Jacó para ser o instrumento que vai trazer salvação para a humanidade, que é aquela linhagem de Abraão. Mas não se, assim, por que ele escolhe um? Porque o um vai ser um instrumento para achar os outros. Deus falou com Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, o alvo de Deus, a escolha de Deus, a eleição, é para achar instrumentos que vão levar a salvação dele para todos os outros. Então, quando você pensa, não, Deus escolheu um e todos os outros vão para o inferno. Deus escolheu Israel e todas as outras nações vão para o inferno. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus escolheu Israel para ser o instrumento de salvação para o mundo inteiro. Agora, como que Deus vai fazer com cada caso? Isso nem eu nem você vamos saber. Isso está além, assim, eu não estou dizendo como é que Deus vai fazer isso. Só estou dizendo, o que a Bíblia ensina não é que durante todo o Velho Testamento só os filhos de Abraão eram salvos. Todas as outras nações foram direto para o inferno. A Bíblia não fala isso, então eu também não posso falar isso. E o propósito de Deus era que Israel fosse o instrumento para levar o conhecimento de Deus a todas as nações da terra. Então, voltando, a escolha de Deus, Deus queria encontrar na linhagem de Sete, ele queria encontrar o instrumento para salvar a humanidade. E isso não significa que toda a linhagem de Sete era boa e que toda a linhagem de Caim era má, ok? Então, pelo menos são alguns pensamentos sobre essa comparação das duas linhagens. É um tema, na verdade, que percorre a Bíblia inteira. Gênesis é cheio de genealogias, cheio dessa coisa assim de Deus escolher, ele está sempre apurando, encontrando quem que vai ser o instrumento que ele vai usar. Dentro dessa situação do pecado do homem, a salvação vem de Deus, mas Deus estava sempre procurando nos homens quem seria o parceiro dele, quem seria o amigo dele, quem seria o instrumento dele para trazer salvação a toda a humanidade. Deus nunca estava pensando, eu estou falando uma coisa óbvia, mas eu acho que nem a igreja entende isso. Assim, eu fui salvo e o resto não achou graça aos olhos de Deus. Não, ele salvou você para que você pudesse levar a salvação aos outros. Então, esse é o desejo de Deus desde sempre, que todas as nações, que todas as pessoas possam chegar ao conhecimento de Deus.
E assim terminamos a nossa última aula do ano, mas logo estaremos de volta. Vamos orar. Senhor, nós queremos entender mais os teus caminhos, queremos entender, ó Deus, para que, como Paulo fala em Romanos 11, para que não sejamos ignorantes dos teus caminhos e também para que não sejamos arrogantes, presunçosos. Paulo escreveu para os gentios que eles não podiam ser presunçosos em relação aos judeus. O Senhor sempre falou com o povo de Israel que eles não deveriam ser presunçosos. E hoje também nós queremos entender como o Senhor trabalha com essas linhagens. Existe, de fato, uma grande guerra acontecendo, como sempre houve em todas as épocas. Mas quem são nossos inimigos? E como nós podemos fazer parte? Não no sentido de condenar, porque o teu desejo, o teu intuito é encontrar pessoas, encontrar uma base, encontrar uma família, encontrar uma comunidade, encontrar uma nação que seja o teu instrumento para levar a tua compaixão e o teu amor e o teu cuidado a todas as pessoas, a todas as raças, a todas as nações. E pedimos ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos, que possamos entender e que possamos ser abertos, prontos para cooperar contigo. Em nome de Jesus. Amém.